Olá pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam todos bem e se cuidando, tá ok? Só quero pedir desculpas a vocês, mas ontem à noite não foi possível eu ministrar a aula, né? Eu comuniquei a presidente de sala e ela falou no grupo do WhatsApp com todos. A luz aqui no bairro onde eu moro próximo aqui à Prefeitura de Londrina. A luz, ela apagou às 18 horas e ela voltou, era 21 horas e 30 minutos. Então eu comuniquei o Ricardo, né? E vocês, então a ideia é gravar, né? Fazer uma gravação aqui para explicar, né, para trabalhar algumas questões que nós teríamos feito ontem, mas fiquem tranquilos, né, como a gente aí está trabalhando estilos de liderança, requisitos para uma boa liderança, estamos nos preparando aí para entrar, né, no coaching e mentoring. Na próxima aula, na próxima semana, no dia 13 de abril, a gente retoma tudo isso, tá bom? Então, quero que vocês fiquem aí tranquilos. Obrigada ontem por me aguardarem e vamos em frente aqui. Nós paramos, pessoal, naquele material Liderança, Coaching, Mentoring, material 2, nós paramos no slide 12, Liderança e Estilos, tá? E aí eu pedi para que vocês fizessem aquele exercício em casa e que nós conversássemos sobre ele. Então, para quem não fez, tem mais uma semana aí para fazer. É interessante porque, segundo Ait Joseph, né, ele trabalha aí com quais os estilos? Grande liderança, répteis, mamíferos e requisitos fundamentais. Então, eu acredito que seja importante aí para vocês, né? Isso ajuda no autoconhecimento. Qual que é o estilo que cada um de vocês tem, né? Qual que é a probabilidade maior. Então, o slide 13, ele trabalha pontos fortes dos líderes répteis, mamíferos e grandes líderes. O slide 14 trabalha os requisitos fundamentais. O slide 15 continua falando sobre esses requisitos que é habilidade, resistência e personalidade. O slide 16 trabalha requisitos para quem tem o estilo do réptil. O slide 17 trabalha, na verdade, os requisitos para o estilo do mamífero, tá? Então, à medida em que nós formos conversar sobre o estilo de vocês, a gente vai aqui entendendo melhor essa questão de estilos de liderança. Lembrem, né? Qual o melhor estilo de liderança? É aquele que se adapta melhor à situação, às necessidades do grupo, né, as motivações do grupo. Então, claro que, só reiterando, cada autor tem estilos diferentes, mas esse exercício eu acredito aí que vai trazer algumas coisas bem interessantes para vocês, né? Por exemplo, à medida em que ele trabalha os pontos fortes e os pontos a desejar, né? É interessante para o autoconhecimento de vocês, né? Tá bom? Então, eu aguardo aí, vocês têm mais uma semana para poderem resolver esse exercício e aí a gente conversa melhor e eu posso até ajudar aí dentro das dificuldades ou das curiosidades ou das dúvidas que vocês possam vir a ter em relação a isso, tá bem? Ok, então, bom, vamos lá, alunos. Dando continuidade aqui no material, nós estamos então no slide 18, tá?
Aqui ele começa a falar em relação à liderança baseada em valores, né? Nós já vimos aí a importância dos valores para a vida de cada um de nós que norteiam aí a nossa caminhada. Assim como cada um de nós tem os seus valores, a organização também tem os seus valores, né? Dentro do seu planejamento estratégico, ela define a missão, né? Ela existe para quê, a visão aonde que ela quer chegar e os valores, na verdade, baseado nisso é que eles se relacionam, que a empresa se relaciona com os colaboradores, né? Com os clientes, com os fornecedores. Então é bem importante, né, a gente pensar aí que valores são esses que eu tenho, né? Porque realmente eles dão o tom. Eles definem aí cada um dos nossos comportamentos. Nesse slide 18, né, ele diz o seguinte, que qualquer que seja a situação com a qual temos que lidar, existe formas diferentes que a gente pode chegar a uma decisão. Nós podemos usar as nossas crenças, né, para formular uma resposta. O que é crença? Aquilo que eu acredito. A gente acredita em coisas diferentes. Nós temos crenças diferentes. Então, essas crenças, eu acredito, isso, vamos dizer, interfere na minha resposta. Cada um de nós pode usar os valores, né? Valores são os princípios, né? Então, que princípios são esses? É para formular uma resposta. Então, crenças, valores ou a intuição. Tá? Então, depende aí de cada um de nós, ou a gente pode se utilizar um pouco das crenças, valores e intuição aí para que a gente possa formular ou dar uma resposta, né? Então, a gente tem que entender o significado de crença. Nós não podemos nos basear só na intuição, mas ela é bastante importante no nosso dia. O slide 19, então, ele fala que se utilizarmos as nossas crenças para tomarmos decisões, estas irão refletir nossa história passada ao lidar com situações similares. Se utilizarmos os nossos valores para tomar decisões, elas irão se alinhar com o futuro que queremos criar. Então, os valores, pessoal, são as âncoras que a gente se utiliza para tomar decisões, né? Muitas vezes, em situações onde a gente atravessa aí uma grande tormenta, né? Como traz o slide 19. Eles nos mantêm alinhados com nossa identidade autêntica, ele nos mantém verdadeiros a nós mesmos e ao futuro que queremos viver. Quando fala que os valores são âncoras, né, que nos ajudam a atravessar fronteiras, situações difíceis, etc. Vamos fazer um paralelo, né, com essa pandemia do coronavírus aí que a gente está vivendo, né? Algum tempo já em isolamento social, haja visto aí que as nossas aulas são presenciais e nós estamos online com vocês, né? E assim, não tá fácil para ninguém, né? Uns trabalhando home office, outros pessoalmente, alguns não trabalhando, família toda reunida, o receio do que possa acontecer, do que vem pela frente. Hoje mesmo eu ouvindo o jornal, né, dizendo ali que os micros e pequenos empreendedores, eles têm caixa aí para mais um mês e o que eles vão fazer depois disso, ou seja, medo do desemprego. Então nós não sabemos, né? Vai ter uma mudança aí na economia, na política, no social. E é bem importante a gente estar muito firme com os nossos valores, né? O que podem ser esses valores? De que a gente acredita que é uma fase passageira e que a gente vai mudar, isso tudo vai mudar, que a gente vai ajudar nessa mudança, que nós vamos ter que deixar uma história para trás e reconstruir, né, uma nova história, que as visões a gente vai poder modificar, né?
Às vezes a gente olha muito por umbigo e muito individualista, o quanto é importante olhar para o outro, né? Cuidar do outro, à medida que a gente está cuidando do outro, o outro também cuida da gente. Então, assim, a gente tem que parar e refletir por que isso está acontecendo, né? O que será? A gente não pode ficar só com as coisas ruins da pandemia, desemprego, falta de grana, conta atrasada, pessoas adoecendo. Não, nós também temos, escuta, a gente tem que aprender o quê? Por que isso tudo está acontecendo, né? O que a gente tem que aprender com tudo isso? Tá certo que nós estamos em barcos diferentes, mas a tormenta é para todas, a tempestade é para todos. E vamos lá, né? Ou a gente se une e faz uma nova construção, ou aí realmente vai ficar difícil saber até onde que nós vamos conseguir chegar. Então, a gente tendo esses valores muito fortes, né, eles prevalecendo, é mais fácil atravessar aí as situações, as inúmeras situações de dificuldades que, na verdade, a gente tem pela frente. Tá? Então eu fiz um paralelo aqui, que os valores são as âncoras que usamos para tomar decisões, para que possamos atravessar a tormenta. Uma tormenta maior do que essa, né? A mãe diz, se acontecer isso, né? Você tem que ficar isolada, não poder ir para lugar nenhum, não poder receber ninguém. Então veja, assusta todos nós, mas à medida em que a gente se une nesses valores, com certeza isso nos ajuda em muito, tá? Então, para encerrar esse slide 19, liderança baseada em valores é uma maneira de tomar decisões autênticas que criam confiança e comprometimento, né, nos colaboradores e nos clientes, tá bem? O slide 20, então, ele continua aqui falando, liderança baseada em valores, que um bom processo de educação de lideranças deve fornecer ferramentas práticas, né, que permitam identificar valores que influenciam o comportamento dos colaboradores e alinhar as atitudes e comportamentos de cada membro da equipe com a cultura desejada da empresa, ou seja, os seus valores, né? A gente vem falando muito sobre isso o tempo inteiro, né? O quanto é importante nós contratarmos pessoas que tenham valores parecidos com o da organização, o quanto é importante alinhar essas atitudes e comportamentos para a equipe. Isso é fundamental, a gente já viu aí os ganhos de um trabalho em equipe, enfim. Bom, dando continuidade aqui, nós temos mais 5 slides pela frente. O 21º, né, ele fala em 4 princípios para uma liderança baseada em valores. 4. Qual que é o primeiro princípio? Autorreflexão. Né? O próprio nome já diz, né? Quais são os meus valores. Líderes baseados em valores são pessoas que dispõem de algum do seu tempo para pensar, né? O que eu defendo, até para fazer perguntas como: o que é importante para mim, né? O que eu priorizo na minha vida? Que exemplos eu quero deixar no mundo, né? Eu tenho um exercício que eu gosto de fazer, que é aquele assim: se imagine com 80 anos de idade e diga para mim qual é o legado que você quer deixar para os outros. Como é que você quer ser lembrado, né? Então, é importante. Qual é o meu propósito de vida? Então, isso tudo, pessoal, faz parte da autorreflexão, né? Isso é importante para o teu autoconhecimento. Então, o que eu quero da vida? Aonde eu quero chegar daqui 1 ano? Onde eu quero chegar daqui 3, daqui 5 anos? O que eu estou fazendo por isso? Como que eu quero ser lembrada? Eu já estou cuidando disso hoje para ser lembrada dessa forma que eu desejo. Então, segundo o autor, né, sem uma autorreflexão, como é possível para cada um de nós conectar-se a si próprio, né?
Se você não conhece a si próprio, como é que você vai considerar liderar a si mesmo? E se você não consegue liderar a si mesmo, como que você vai conseguir liderar os outros, né? Então, isso no processo de liderança, aliás, todo e qualquer programa de liderança que eu trabalho, o foco principal é o autoconhecimento. Se eu não consigo fazer esse processo de autorreflexão, ver o que está bom, o que precisa ser melhorado, né? Se eu não consigo responder essas questões, como é que eu quero olhar, avaliar o outro, entender o outro e ajudar o outro? Então, autorreflexão no slide 21 é super importante. Aliás, eu venho batendo isso, eu venho falando muito nessa tecla o tempo inteiro com vocês. No slide 22, 22º, um segundo princípio, né, para uma liderança baseada em valores é o equilíbrio. Líderes baseados em valores devem compreender todas as partes da história, procurando compreender antes de ser compreendido. Isso traduzirá melhor se você compreender-se a si próprio e depois os membros da sua equipe. Interesse e respeito genuíno pelos membros da equipe é essencial. Então, veja bem, equilíbrio no sentido assim, primeiro processo comigo mesma, né, e depois em relação ao outro, em relação à equipe, né. É bem importante eu olhar para a minha equipe, eu conhecer cada um dos colaboradores da minha equipe, conhecer as necessidades, as motivações de cada um deles. Ou seja, buscar esse equilíbrio seu com a sua equipe. Você só vai conseguir ajudar no desenvolvimento das pessoas que trabalham com você à medida em que você fizer tudo isso, tá? Conhecer realmente cada membro aí da sua equipe. Um terceiro baseado em valores, né, consta no 23º slide, né? Verdadeira autoconfiança. Quando, como pessoa, você chega àquele patamar onde você pode dizer, eu não sei, eu estou errado, você tem uma verdadeira autoconfiança, né? E aí alguém pode me perguntar, mas a liderança, ela pode mostrar as suas fraquezas? Sim, a liderança pode, sim, compartilhar com o seu grupo, vamos dizer, elas das suas fragilidades, por que não? Ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher, né? A liderança, ela não está relacionada com esse tipo de controle. A liderança está relacionada à habilidade e à competência de influenciar, principalmente, né? Então, assim, quantas vezes quando eu estava lá com a minha equipe, eu realmente dizia para a minha equipe, olha, eu hoje não estou bem, né? Vocês vão perceber eu mais quietinho comigo mesma, mais quietinha comigo mesma, porque eu não estou bem, né? E a gente pode até conversar sobre isso depois. Então, isso, pessoal, implica em confiança, implica em abertura, as pessoas, né, podem aí se aproximar, os colaboradores podem se aproximar muito mais de você. Então, o quanto é importante essa verdadeira autoconfiança, né, de dividir o bolo com os colaboradores, mas muitas vezes dividir aquilo que é menos doce, né, com a sua equipe, tá? E o último slide aqui, no slide 24º, quer dizer, o penúltimo, né, e o último princípio para uma liderança baseada em valores, é a humildade genuína, né? A base para uma humildade genuína é através dos outros, as pessoas e os relacionamentos criados desde muito cedo, quer na sua vida, quer na sua carreira, né? A liderança, ela não requer um título específico. Segundo o autor, você pode liderar muito menos antes de ter alguém a reportar-se para si, né? A gente costuma dizer que a gente tem que aprender a liderar a si mesmo antes de liderar o outro, né? Ou você fica a serviço do outro, né? O que não é uma coisa boa,
né? Eu ficar a serviço do outro, eu ficar na dependência do outro. Então, um líder baseado em valores não está, né, não está a tentar estar certo, ele está tentando fazer a coisa certa, tá? Então, humildade genuína. O que eu sei, existem perguntas que a gente pode não saber responder, tá? E aí, a equipe ajuda muito. A gente não tem resposta para tudo, com certeza. Não tem, né? A gente ter essa humildade intelectual de se abrir para o novo aprendizado, né? Sempre. Eu sou mais velha que vocês, um pouquinho só, né? E o quanto ainda eu tenho que aprender e o quanto eu aprendo com vocês em sala de aula ou mesmo nessas aulas online aí que a gente está tendo experiência, ok? Então, pessoal, é isso. A gente trabalhou aí a liderança baseada em valores e os principais princípios, né? E esse último slide, o 25º, né, tem algumas reflexões aqui que nós vamos estar fazendo juntos. Como eu me vejo frente a todos esses fatores, como eu vejo os outros líderes com os quais eu trabalho, como trabalhar para melhorar a mim ou o outro no processo de liderança. Então é importante, né? É importante aí fazermos esse questionamento. E aí é interessante que cada um olhe para a sua empresa, lembre aí do seu líder, do seu líder, do seu gestor líder, né? Como é que estão os valores, que tipo de legado ele está deixando, que tipo de exemplo ele independente do outro, o que você tem que melhorar? Né? Porque tudo bem, né? De repente a gente está olhando lá o líder, mas vamos olhar para a gente também. Qual o processo de melhoria, né? No que eu posso melhorar? Se eu estiver na liderança, amanhã pode ser que muitos de vocês estejam aí liderando pessoas, né? Eu acredito nisso. E aí? O que cada um vai ter que melhorar? Porque também é fácil a gente falar o que o outro tem que melhorar, né? E a gente não olhar para a gente mesmo. Então, o que será que cada um tem que melhorar? Quais são os seus pontos fortes, os seus pontos aí a desenvolver? Isso é bem importante, né? Fazer esse trabalho consigo mesmo, tá bem? Mas grande parte aqui dessas reflexões a gente vai estar fazendo juntos, a gente vai estar conversando, né? Para não ficar dúvidas, então. Tá bom, pessoal? Então, estão aqui os slides que eu gostaria de comentar com vocês. Fiquem tranquilos que a gente vai estar retomando toda essa questão na próxima segunda-feira. Se vocês puderem fazer essas reflexões, né? Até anotar em algum lugar, para a gente poder aí conversar e ficar mais dinâmico aí a nossa troca de experiência, tá bom? Eu agradeço, muito obrigada aí pela paciência de vocês e pela contribuição e participação. Eu espero encontrá-los bem aí na próxima segunda-feira, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Muito obrigada, viu?